Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente. Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Em um reino cheio de felicidade e alegria, o rei e a rainha viverão. Eles sonhavam com apenas uma coisa, ter um filho. Quando já haviam perdido todas as esperanças, sua filha nasceu. Ela era muito doce e linda. Nesta ocasião, foi organizada uma grande festa, e muitos convidados foram convidados ao palácio, entre os quais boas feiticeiras. Eles receberam as mais calorosas e cordiais boas-vindas, mas o rei e a rainha cometeram um grande erro. Eles se esqueceram de convidar outra feiticeira. Há muitos anos que não saía de sua torre, e todos pensavam que ela havia morrido há muito tempo. Quando chegou a hora de dar presentes à princesa, as fadas generosamente a recompensaram com beleza, um coração bondoso, inteligência, uma bela voz, a habilidade de dançar e tocar vários instrumentos musicais. Quando chegou a vez da última feiticeira, uma fada malvada entrou inesperadamente no salão, a quem se esqueceram de convidar para o feriado. Talheres foram imediatamente trazidos para ela, mas ela sentiu que não foi recebida com o respeito que deveria. Puxando a taça e o prato para longe dela, ela murmurou um encantamento. A feiticeira desejou que no dia do seu 16º aniversário, a princesa picasse a mão dela com um fuso, e disso ela morresse. A rainha chorou amargamente com o desejo da feiticeira malvada, e o rei ordenou que prendesse a bruxa, mas ela já havia desaparecido com uma risada sinistra. Felizmente, a última das fadas ainda não teve tempo de dizer seu desejo à princesa. Ela não conseguiu desfazer o feitiço, mas prometeu que a menina não morreria, mas apenas adormeceria profundamente até ser acordada pelo beijo do amor. O rei ordenou imediatamente a destruição de todos os fusos do reino, e então chegou o dia do 16º aniversário da princesa, o dia de que a fada malvada falou. A princesa cresceu e se tornou uma garota linda e gentil. O rei ordenou que 3 feiticeiras cuidassem dela, as fadas a protegiam como a menina dos olhos. Neste dia, o rei e a rainha trancaram a garota em uma sala para evitar um acontecimento terrível, mas a princesa não queria ser presa. De repente, uma porta apareceu na parede de seu quarto, que a garota nunca tinha visto. Ela ouviu sons estranhos fora da porta. Ardendo de curiosidade, e sem saber o que a esperava, a garota entrou nela. A porta dava para uma sala escura na qual uma mulher estava sentada de costas para a princesa. Ela estava girando. A menina nunca tinha visto um fuso em sua vida. Ela ficou curiosa. A princesa foi até o fuso, tocou, espetou o dedo e caiu em um sono profundo. E aquela mulher acabou por ser uma fada do mal que estava muito feliz que seu feitiço se tornou realidade. Agora todos chamavam de Princesa Bela Adormecida. Ao saber do infortúnio, a gentil feiticeira decidiu colocar o rei, a rainha e todo o reino para dormir até que a garota acordasse. Logo, tantos arbustos impenetráveis de árvores e arbustos espinhosos cresceram ao redor do castelo que ninguém poderia passar por um matagal daqueles. 100 anos depois, um belo príncipe de outro reino foi caçar. Vendo de longe as torres do castelo abandonado, lembrou-se da velha história da Bela Adormecida que seus pais lhe contaram, e o príncipe decidiu entrar. Ele lutou para abrir caminho através dos arbustos impenetráveis de árvores e arbustos espinhosos. Mas no final, o príncipe se aproximou dos portões do castelo abandonado. Ele caminhou ao redor de todo o castelo e olhou para a sala do trono. Lá o príncipe viu o rei e a rainha dormindo. Então, em um dos quartos, ele notou a Bela Adormecida. Ela estava dormindo em uma cama decorada com flores. O príncipe foi para a cama, olhou para a linda princesa e sentiu o amor encher seu coração. Ele não conseguiu se conter e beijou a Bela Adormecida, e naquele momento, ela abriu os olhos e viu um belo príncipe.
O rei e a rainha também acordaram, assim como todo o reino. Eles ficaram muito felizes, e em homenagem aos noivos, foi arranjado ali o casamento mais lindo que o mundo já viu. Desde então, eles viverão felizes para sempre.